ao encontro da sua vida com a palavra de Deus nesta noite. Deus certamente assim preparou para edificá-lo. E este encontro está na segunda carta de Paulo a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 4. Mas do meio para o fim do Novo Testamento, você localiza então a segunda carta que o apóstolo Paulo escreve a Timóteo. Timóteo foi um jovem que foi agregado à equipe do apóstolo Paulo numa de suas viagens missionárias. Então foi treinado por ele para ser um membro da sua equipe, inclusive para ser um pastor. E Timóteo foi de grande ajuda então a este pai espiritual dele, que foi o apóstolo Paulo. E aqui nós vamos ler nesta noite um trecho então da segunda carta do apóstolo Paulo. Há duas cartas de Paulo a Timóteo nas Escrituras. Vamos focar então na segunda agora. É importante lembrarmos que esta carta o apóstolo Paulo escreve da prisão em Roma, quando já estava decretada a pena de morte para ele. Então veja bem que isto dá um peso para o que aqui é dito, que nós nem conseguimos imaginar o que é, ou a dimensão desse peso na verdade, mas isso deve nos levar a ler esses versos em particular nesta noite, ler de um ângulo muito especial, que o seu coração faça essa leitura nesta noite, que o seu coração olhe assim para o texto que vamos ler aqui. Um homem de Deus, apóstolo, de uma carreira longa, tremenda, uma história tremenda. E agora então, já neste momento derradeiro, o que ele diria, o que ele escreveria? Se fosse você no lugar dele, o que você diria? O que você escreveria? Se é que você escreveria. Palavra de Deus para o seu coração, 2 Timóteo 4, vamos focar do verso 6 ao verso 7. Que o seu coração se abra para a palavra agora então. Que a palavra abençoe a sua vida nesta noite. Diz assim, ouça a palavra. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate. Terminei a corrida. Guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Para a bênção no seu coração, vamos ler a palavra mais uma vez. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate. Terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Verso 7 ainda outra vez. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. A vida, isto que você experimenta agora mesmo, seria melhor comparado com o quê? Um jornal ou um livro? Duas formas de literatura, de escrita, mas muito distintas. Ao que você compararia a sua vida, a vida humana? E é importante essa ilustração porque inclusive lança luz num problema atual, a forma como se vê e leva a vida, na forma que se fala, que se constrói, que se discute a vida. Como que é um jornal? Um jornal é uma somatória de assuntos, em geral desconexos entre eles, numa variedade enorme, numa colagem, vamos dizer assim, de tudo que está aí na vida, sem nenhuma harmonia, nem mesmo
uma categorização da importância muitas vezes. Por exemplo, toda vez que eu leio o jornal, faço isso todas as manhãs, leio mais de um, e quando eu olho, por exemplo, o espaço que é dado para o esporte, eu sempre penso, que loucura isto. É dado ao esporte, muitas vezes, espaço até maior que assuntos que você considera muito mais crucial, como a economia, até a política. Muito mais espaço. E o que é o esporte para a vida? Nada praticamente. Enfim, o jornal é isto. Este amontoado de assuntos, em geral não concatenados, e mais, eu disse que eu leio jornal toda manhã, e se você é um adepto de leitura de jornal, eu leio até por necessidade da minha posição, você vai ter a experiência que eu tenho também, aquilo não tem fim, é toda manhã. E não há nunca um concluir de nada daquela variedade de assuntos. Muitos assuntos entram, são levantados, desaparecem, não há um fim, não se sabe o que se deu daquilo ali, surge outro assunto, e assim é o jornal. Seria a vida isso aí? Ou seria um livro? Também leio livros, muitos livros, você talvez leia também. O livro é uma narrativa. E nós somos conscientizados no livro que a narrativa tem um início. Começa em algum lugar. E depois se desenrola. E muitas vezes nós não entendemos bem a direção, mas sabemos que há uma direção ali. E finalmente nos aproximamos do último capítulo, o concluir, o fechar de tudo que veio antes. O que você compara a vida? Aliás, de que forma você leva a vida ou interpreta a vida? Como um jornal ou como um livro? Hoje, aquilo que é chamado de pós-modernismo, que tem formatado a cabeça das pessoas através da arte, da mídia e até da escola, da universidade, as pessoas pensam que a vida, ou levam a vida mais como um jornal. Mas a vida, somos lembrados pela manifestação do apóstolo Paulo aqui, somos lembrados da verdade, que a vida não é como um jornal, é um engano isso. Cuidado para isso não entrar na sua cabeça. A vida é mais como um livro. Presta atenção. A vida é mais como um livro. E a vida como um livro é uma narrativa que vai para um fim, um completar, um concluir. Você tem pensado nisto? Você tem pensado nisto? Em 1968 aconteceu a Olimpíada no México. E veio um maratonista da Tanzânia, John Akwari. E ele iniciou a maratona. Você sabe, aquela corrida longa, tremenda, exaustiva. No meio da maratona, ou mais para o fim, na última parte, eu creio, ele se contundiu de forma muito séria. Todos os corredores continuaram avançando em passos firmes. E John Akwari, o atleta da Tanzânia, ferido, não podia correr mais. Com dificuldade se levantou, foi apoiado por alguém. Apoiado por alguém para o quê? Sair então do caminho por onde se passava, atravessar a multidão, para sentar, para ir para uma ambulância, ir para o hospital. Não, apoiado por alguém, ele continuou arrastando a perna, até que chegou à linha de chegada, a linha final, o objetivo. E ele foi questionado depois. Por que ele fez isto? Ele disse, a resposta dele foi: meu país não me enviou milhares de quilômetros de viagem para chegar aqui e começar uma corrida. Meu país me enviou aqui para terminar a corrida. E que você nesta noite tenha o seu foco muito claro. Que a vida deve ser administrada com seus términos, e o seu término é que você é chamado, convocado para terminar, Eclesiastes tem uma colocação que nenhum de nós talvez gostaria de ouvir, preferia que eu nem mencionasse aqui nesta noite, mas vou mencionar, porque é fundamental. Eclesiastes capítulo 7,
no verso 2, diz que é melhor se estar num velório do que numa festa. E aí adiciona, porque no velório somos lembrados de que a morte é certa e vem. E aí ele acrescenta, o livro acrescenta, e isto é coisa séria. Os muitos artigos da vida que ocupam as nossas vidas, ou querem nos ocupar de forma desordenada, não concatenada, não focada para um fim, não são sérios. Se observar, não é sério. E a festa é mais por aí. O pipocar daqui e ali, de girar daqui para lá, e de fazer isto e aquilo, e ali e tal, naquela excitação. A festa é mais por aí. Ela tem que ser mantida de forma muito limitada na vida, porque ela não nos fala realmente da vida. Mas no velório nós somos lembrados que a vida é. A vida tem um início, uma narrativa e um concluir. É importantíssimo vermos isto agora. O ano tem, nós sabemos, alguma exceção, 365 dias. Me parece que estamos terminando o 6º de 2019. Quando chegarmos lá em 31 de dezembro de 2019, é como estar num pico. Nós estamos subindo este ano num pico. Hoje nós não enxergamos muito mais. Quando chegarmos lá e olharmos o retrocesso para trás, o que é que você vai encontrar naquele dia na sua vida? Como que você chegou ali? De que forma você chegou ali? Como é que é o seu término? Como é que é a sua conclusão? Como é que será isto? Quando você concluir 2019, como será isto? Que tipo de conclusão você vai ter? E nós trabalhamos com anos. É um planejamento de tempo que tem sua justificativa. Cada ano é um bloco. E depois nós temos o término dos términos, que é a somatória dos nossos anos. E quando nós pensamos então na conclusão final, não vamos esquecer dos capítulos do livro. Cada ano é um capítulo que vai construir o capítulo final. Então é importante pensarmos no término no geral da nossa vida, do livro todo e também nos nossos capítulos. Quando chegar 31 de dezembro de 2019, que fim de ano você vai ter? Será 2019 um ano que você vai dizer, terminei de forma edificadora. Foi um ano onde, entre ir e vir, fazer, agir, a conclusão é, termino aqui com Deus na minha fé. Tudo que eu fiz e fui de uma forma onde com Deus e diante dele eu avancei. Estou mais perto do meu Senhor, minha vida mais alinhada com Ele. Foi um ano que eu termino em construção e não destruição. Um ano quando eu avancei e não retrocedi. E também não estacionei. Como será o seu término? Um término em pé ou um término derrotado, abatido, caído? E aqui nós temos o testemunho do apóstolo Paulo, que sacode o nosso coração. Espero que sacuda a sua vida, o seu coração nesta noite, para a arte do viver, o segredo do viver, que você não aprende na mídia. Pelo contrário, é ouvir a afirmativa deste homem de Deus, neste cenário em que está inserida a afirmativa dele, você possa ser sacudido então pelo peso do que a palavra diz aqui nesta noite. Lá está este homem, nesta prisão, condenado à morte. Ele diz, minha vida já está sendo oferecida como uma oferta, uma bebida derramada como oferta. Um dos atos do ofertar no templo em Jerusalém, os judeus faziam. Ele está preso em Roma, mas ele é judeu, um judeu convertido, um cristão, um apóstolo.
E ele conhecia o cerimonial do templo. Entre as ofertas que se fazia, havia aquela da bebida que era derramada sobre o altar. Esse sinal também de sacrifício atrás da bebida. Bebida que se derrama. Ele diz, minha vida, neste momento é como essa bebida no altar do Senhor, sendo derramada ali. Meu fim está próximo. E aí ele vai dizer, combati o bom combate. Acabei a carreira e guardei a fé. Acabei a carreira e guardei a fé. Aliás, só tomar cuidado para não inverter esses verbos. Ele acabou a carreira e ele guardou a fé. Não inverter o verbo ou os verbos nas frases. Muitos fazem isto. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Como viver, como olhar 2019, como administrar 2019, qual deve ser o meu princípio governador, gerenciador, o fim, o término, a conclusão. Ou então você vai ser um jornal para cá e para lá, disso e daquilo e de nada no final, pelo contrário, pior, talvez mais ainda estraçalhado, fragmentado. O término, o apóstolo Paulo é muito claro. O término é o que julga a sua peregrinação. É o término que vai julgar o seu ano e a sua vida. Não é o começo primeiramente, mas o terminar. Lá na minha 8ª série, nós tivemos o campeonato de basquetebol. Todos nós aprendemos por 2 anos jogar basquete, era parte do currículo. E finalmente já, então agora dominando o negócio, o último semestre ali, da 8ª série tinha o campeonato. As 8ª série e a 7ª série, idades mais ou menos próximas competindo. E chegamos à final, o meu time, e íamos jogar com o outro finalista, que era da 7ª série, nós éramos da 8ª. Tínhamos faturado todos os jogos dos times das outras 8ª séries e também muita facilidade os da 7ª série, um pouquinho mais baixinhos que nós. Final, e nossa consciência, time, isso aqui já está ganho. É só jogar por jogar e vamos receber a medalha. E o jogo começou e a coisa começou a engrossar. E os baixinhos começaram a falar alto. Enfim, perdemos. Não sou um campeão de basquete, abandonei para sempre esse esporte. Totalmente traumatizado. Até hoje nem as terapias me fazem superar esse sofrimento da minha alma. Sou complexado e abatido por causa disso. Foi um bullying coletivo, porque juntou a escola toda para assistir à final. E vaiaram, porque os grandes perderam, os menores ganharam, e o povo gosta disto. Para sempre o bullying está sobre mim. O perigo de não se julgar pelo término, mas pelo começo e pelo meio, é o término. É o que há de julgar o seu 2019, como é que você termina. Não esqueça esse segredo. Não esqueça esse segredo. É preciso se conscientizar da existência do término. Vai chegar o último dia do ano, assim como o último dia da sua vida. O fim do capítulo, que será parte do grande livro. A conclusão vem. Os dias vão correr. Você está aqui, ali, mas não esqueça do final. É aquilo ali, como chegar, a somatória das coisas lá. E é preciso então chegar bem. E o que é chegar bem para você?
conscientizando-se do fim, do término, do concluir, que isto é que há de julgar. Qual é o fim, qual é o término, qual é o completar da caminhada deste ano que você está objetivando? Como é que você quer chegar com Deus lá no final? Você está preocupado com isto? Ou está preocupado se esse mês a conta vai fechar só? Você está preocupado se vai chegar mais forte com o Senhor no último dia? E a harmonização da sua vida, o enredo, a narrativa da sua vida, que tem tantas facetas, como tem um livro, tem personagens, acontecimentos aqui e ali, mas que no final, no último capítulo, tem um desfecho, então, na conclusão, a sua vida do trabalho, da família, do divertir, do tempo, do dinheiro, tudo isto, como é que vai chegar com Deus lá, a igreja, a oração, as suas emoções, como é que vai ser o último dia? Ele vem, você tem consciência disto? E então, se ele vem, qual é o projeto, qual é o alvo? O apóstolo Paulo fala da coroa da justiça. Guardei a fé, e agora então vai estar reservado para mim, vou receber a coroa da justiça. Nós temos apenas uma palavra para coroa em português, mas no grego, a língua que ele escreveu, antiga, haviam duas palavras, e nós as conhecemos em português, porque foram transliteradas para a nossa língua, o português. Eles tinham a palavra diadema, a coroa do rei, do poder, da autoridade do governo. Não é esta a palavra que ele usa aqui. Ele usa a palavra Stéphanos, é a coroa do vencedor dos Jogos Olímpicos da Antiguidade. O apóstolo Paulo está escrevendo dentro de uma cultura que conhecia então tudo isto. Era fato comum. Os Jogos Olímpicos foram nos dados pela cultura grega, que era a cultura do Império Romano, no ponto de vista ali então das artes, dos esportes. E aqui então ele fala sobre esta Stéphanos que eu vou receber. Guardei a fé. E agora a coroa, a premiação. Aquela coroa de louros que você já teve visto já em filmes, por exemplo. Coroa de louros. Quem venceu a corrida, quem venceu a luta olímpica, terminar de uma forma maravilhosa. É o que julga a sua peregrinação. Fui ao funeral de um homem, profissional liberal, com algum sucesso na sua vida. Mas foi um funeral que eu lamentei muito. Foi uma pessoa de uma vida com alguns complicantes. E quando morreu, sabe quando acontece aquilo? Ali, quando morre, aflora uma porção de coisas que não se sabia daquela pessoa. E coisas negativas. E a pessoa que dirigiu a palavra ali, o máximo que pôde dizer sobre ele é que ele tinha um sorriso muito bonito. Meu irmão, minha irmã, objetive um fim de ano para você, onde se possa dizer mais do que isso sobre a sua vida. Que algo mais profundo seja o seu alvo, a sua conclusão de 2019. Você poder chegar lá dizendo, guardei a fé, completei a carreira, combati o bom combate, a coroa da vitória. Estou nessa direção, estou firmado nisto, estou mais perto disto. Lembre-se que o término julga a sua peregrinação. Foque nele. Não foque no presente em primeiro lugar. Foque no término, sabedoria de vida. Por isso é que Eclesiastes diz que os tolos vão para as festas e os sábios para os funerais. É uma linguagem ilustrativa, mas que fala muito. Término, foque nele. O apóstolo Paulo focava, faça como ele. Mas, ele diz, combati o bom combate. E ele diz, completei a carreira. E é importante notar que na língua original, esses verbos, combati,
e completei estão na força verbal do perfeito. Fala de um passado que tem uma conclusão, mas tem um passado. Isto é, se ele combateu, é porque um dia ele começou a combater. Não é um ato daquele momento quando ele escreve a carta, nem daquele dia, quando ele está na prisão agora. Ele se remete a uma história, um que veio antes, algo que teve um início, um começo. Completei a carreira, esse completar a mesma coisa, este perfeito. Isto é, tenho completado, há um início, remete a um passado, onde se começa, onde se inicia. Se é que há um término vitorioso, edificação, se é que vai acontecer na sua vida, há um início também. Você já iniciou este ano de forma que foca no término. Você já começou a combater? Você já começou a completar, a caminhar a carreira? Ou ainda não? É preciso começar, e começar bem. Sem algum bom começo, nunca vai também se ter um bom fim, um bom término, uma conclusão. Onde você está hoje? Você está começando a combater, a correr, ou numa letargia? É um jornalzinho a sua vida? Ou está focado numa narrativa que olha para a conclusão? Onde está você? Hoje, onde você se encontra? Todos nós já ouvimos falar do futebol americano, e possivelmente todos nós já vimos na televisão alguma vez o jogo de futebol americano. É um esporte que se organiza de forma bem diferente do nosso futebol, sabemos disto. Inclusive a troca inteira de times em certos momentos, o time de defesa, o time de ataque, sai um time inteiro, entra outro inteiro, depende do momento. E há também uma posição ali que é chamada do kicker, isso é aquele que chuta a bola para o início da jogada. E o kicker tem a função, aquele chutador, só de chutar, ele não faz mais nada. Então quando vai iniciar a jogada, ou iniciar a jogada depois de um tento ter começado, o início do jogo, etc. É posicionado a bola, que não é bola, coisa nenhuma. É um ovo, não é? E aí tem que ser segurado para ficar em pé, porque o ovo não para em pé, ou põe-se um dispositivo ali. E ele vem correndo e manda aquilo para frente. E depois? Ele cai fora do jogo. Nós precisamos do chute inicial, mas é preciso continuar também. Mas o chute inicial é fundamental também. Sem ele não inicia, não começa. Você já começou a carreira, você já começou o combate, como é que está? Diante de Deus em Cristo, a sua vida emocional, sentimental, jovens, pensando em relacionamentos, está pensando com Cristo ou com quem que está pensando? Não pensando em nada, é um jornalzinho a sua vida. Você já, então, pai, mãe de família, como é que está? Você, na sua vida profissional, no seu lidar com o seu lazer, no seu lidar com a igreja, está combatendo o bom combate? Já começou a carreira, ou não há início nenhum aí, a coisa não pega, não vai. É iniciado em algum lugar a vitória. É verdade que pela graça de Deus, o começo tardio é possível, mas o começo tardio é sempre mais difícil. E o começo tardio, para quem tem consciência de que não deve ser tardio, que foi avisado pela palavra de Deus, é tolice. Hoje a palavra lhe chama a começar a carreira, a começar o bom combate. Agora é a hora de uma nova postura. Vou iniciar. Terminar bem. Foque no concluir de 2019. Comece já, comece bem. Mas lembre-se, o terminar bem, o concluir bem, o fim de 2019
ser um momento maravilhoso seu com Deus, a sua vida com Deus. O diabo sapateou menos na minha vida nesse ano, ou talvez, pela graça de Deus, não sapateou nada. O diabo não dançou na minha casa, o diabo não dançou no meu entretenimento, o diabo não dançou na minha vida de profissional, o diabo não dançou na minha vida financeira, o diabo não sapateou sobre a minha vida com a igreja, o diabo não sapateou na minha vida de oração, o diabo não sapateou na minha devoção à palavra de Deus. Não, o Senhor prevaleceu na minha vida, cheguei ao fim. Você olhar para isso no final, é fruto de perseverança. Sim, é preciso o primeiro chute, o início, o bom começo. O início da luta tem que começar, tem que acontecer, mas a perseverança é fundamental. Tenho combatido o bom combate. Voltando novamente à força do verbo perfeito. Se ele nos remete ao início no passado, ele nos remete também ao quê? A um processo. Tenho combatido, tenho completado a carreira. Há um processo. Chama-se perseverança. Estou falando aqui nesta noite a perseverantes ou a claudicantes, mancadores, desertores. Estou falando aqui, grupo. A palavra de Deus fala aqui, coração aí dentro de você nesta noite. Um coração perseverante. Me lembro, meu último ano, do chamado colegial, ensino médio hoje em dia. Estudava no curso noturno em São Paulo, ali em Santana. Trabalhava e estudava à noite, como todos os meus colegas. E lá estava a minha escola, 2 quadras do metrô. Vinha do trabalho, do metrô, descia, ia para a escola. Todos os dias. Agora, o último ano iniciando. Havia um colega de classe chamado Joaquim. Às vezes, chegando um pouco mais cedo, tomávamos um fôlego ali, havia um trailer ou outro de lanche, uma lanchonete, aquela coisa, almoçada ali, esperando a hora de entrar para a escola. Refrigerante, alguns tomando lanche, uma conversa, falava-se das matérias, de outras coisas, das aulas também. E lá estava o Joaquim, um amigo, um sujeito inteligente e agradável de relacionamento. Começamos o 3º ano e lá estamos nós já segundo mês, o primeiro mês vencido, então o segundo mês. E o 3º mês, eu me lembro que estávamos na mesa ali, 3, 4, 5, e era hora de ir para a aula, e nós nos levantamos. O Joaquim não. O Joaquim não foi. Entramos para a aula, ele não participou da aula. No outro dia, novamente, hora de ir para a aula. Vamos. O Joaquim disse, não, eu vou entrar no recreio, só no intervalo. Não vou, hoje eu vou matar a primeira parte. E ele matou a primeira parte, entrou na segunda, e assim foi no outro dia, ele não entrou novamente, no outro dia entrou na metade. Enfim, daqui um pouco, o Joaquim já tinha perdido provas, o andamento das matérias. E chega o dia da formatura, o Joaquim não faz parte dos formandos. É preciso perseverar. Um passinho para o lado aqui, uma vaciladinha ali, vai fazendo uns artiguinhos de jornal, abandonando o livro, sai fora da linha acolá, dá uma parada hoje, não é fiel, não anda com o Senhor. Nesse projeto eu não presto atenção no que Deus quer de mim, vou fazer o que meu coração, o mundo diz. Não estou afinado com Deus nisto. Enfim, o término de 2019 vem. E haverá um julgar do término, que depende da perseverança através do ano. Tenho combatido o bom combate. Tenho completado a carreira. Venho fazendo isto para chegar então a este ponto.
Começar bem, então, é insuficiente, por mais importante que seja. É preciso começar em algum lugar, mas só começar não é suficiente. Não se esqueça disso. Mesmo que nesta noite você saia daqui cheio de um voto com Deus, de andar com Ele, e o seu coração, a palavra de Deus, o leve a pensar, a se conscientizar disto. E quando os momentos de distração do mundo chegar e querer tirar você da linha, você está focado, você sabe que é o término, você começou bem, mas cuidado com este dia, porque ele em si não é suficiente. A perseverança é fundamental. A chave, o segredo, é o agir, é a atitude no dia de hoje, e o amanhã não empresta de hoje. O amanhã é outro hoje, que também terá que ser alinhado e bem administrado. É um correr de cada dia, que há de dar a você e a sua casa um término abençoado de 2019. Que Deus faça assim. Cada dia a sua luta, cada dia o seu combate, cada dia a sua carreira. Andar em frente, em frente, em frente. E aí então, o que é o terminar bem? O que será terminar bem em 2019? O que é a não ser o preservar da sua fé? O apóstolo Paulo diz: guardei a fé. Guardei a fé. O que ele quer dizer com isso? Ele diz: combati o bom combate primeiro. E mais, diz antes também: acabei a carreira. Linguagens olímpicas, esportivas. O combate, alguns pensam que a terminologia é militar, mas na verdade está falando da luta livre olímpica. Você conhece aquela luta? Não é uma luta da agressão, mas do medir a força. É sobre esse combate que ele está falando. Tenho combatido o bom combate, numa ideia de lutei e terminei a luta. Terminei. Essa é a ideia. Tenho completado a carreira. Completei a carreira. Terminei a carreira. Eu corri ela toda e cheguei ao fim. É isso que ele está dizendo. E aí então é que vem na sequência: tenho guardado a fé. Guardei, comecei um dia guardando, guardei depois, continuei guardando, terminou guardado. Guardar, qual é o sentido? Preservar. Preservar. O contexto fala-nos, se olharmos os versos anteriores, as orientações que ele passa a Timóteo, do ataque à verdade do Evangelho. Então, fé aqui, palavrinha pequenina, de 2 letras, na verdade se trata ou abriga um conteúdo muito grande e precioso, importantíssimo. As verdades do Evangelho estavam sob o ataque, querendo se distorcer estas verdades, querendo minar essas verdades, os fundamentos dela. O apóstolo Paulo anunciava o Evangelho, pregava o Evangelho nas suas viagens missionárias, pela Ásia Menor, hoje Turquia, em Israel também, depois na Grécia e Roma. Mas também não só anunciava, como tinha que denunciar e repelir pessoas e movimentos que surgiam nas igrejas querendo alterar
modificar, transtornar o Evangelho. Então, diz ele, isso foi preservado, lutei por isso. Mas este preservar envolve também a sua pessoa. Há um lado objetivo, há um lado subjetivo, isto é, lutei pelo Evangelho para guardá-lo, preservá-lo para fora, mas nisso também internamente, subjetivamente, minha vida. Aqui a verdade foi guardada, a fé foi guardada aqui. A minha vida, o meu levantar, o meu deitar, a minha semana, o meu mês, minhas finanças, minhas emoções, meu trabalho, minha família, minha vida toda, então, abrigada na fé, a fé foi preservada em mim, na minha vida. Tenho feito isto e chego ao final com ela totalmente preservada na minha vida. Como é que você vai chegar no fim de 2019? O término deve ser em 2019, dia após dia. A fé, o Evangelho de Jesus Cristo foi preservado em minha vida. Repeli os erros, repeli as distorções, repeli aquilo que vinha para atacar o Evangelho e preservei isto na minha vida. Vivi no Evangelho. Protegi e abracei. E aí que ele diz, agora está-me reservada a coroa da justiça. Este preservar, focando no alvo, a coroa da justiça, a coroa do vencedor. Este agora, uma palavrinha de força adverbial, mas não pode ser entendida na forma de uma conjunção conclusiva. Então, portanto, agora vou receber a coroa, como se a coroa da justiça fosse consequência das obras da vida dele. A coroa da justiça é nos dada, diz ele aqui, está reservada para mim, não diz ele assim, vai ser me dada. Este agora tem essa força adverbial de algo que quer dizer, daqui para frente, o futuro é este agora, é a coroa da justiça que o Senhor tem para mim. Essa justiça que Ele já reservou para mim, a justiça em Cristo Jesus. Minha vida com Ele para todo sempre. No momento, minha vida já está sendo derramada como a oferta de uma bebida sobre o altar. Mas não é o fim. A coroa da justiça é o próximo passo. A vida com Ele para sempre, o justo juiz. Preservar a fé. Quando chegarmos ao fim de 2019, será que nós vamos olhar para este grupo aqui, ou lembrar, melhor dizendo, este grupo, olhar na memória, e vamos dizer, fulano não chegou ao fim, não guardou a fé, no meio do caminho ele parou de combater combate, o bom combate. Será que você, porventura, em 31 de dezembro de 2019, vai pertencer a essa triste lista? Ou mesmo venha se dizer, não avançou nada. Pior ainda, retrocedeu. Ou será que pela graça de Deus, no fim de 2019, vamos recordar esse grupo e dizer, todos nós combatemos o bom combate, guardamos a carreira, completamos a carreira e guardamos a fé. E você está incluído aí. Agora é a hora. Agora é hora de focar no término, meu irmão, minha irmã. Que você não seja uma causalidade no meio do caminho. Que o diabo não transforme você num desastre. Mas que o Senhor, na sua graça, prevaleça e transforme você num vitorioso da coroa
no final de 2019. Você e a sua casa. Foque no término. Foque no término. Não sei se você já ouviu falar sobre a colonização americana, um pouco diferente da nossa, como é que se ocupou o território dos Estados Unidos, mas aquele movimento que aconteceu ali, do leste para o oeste, e houve inclusive momentos quando foi distribuído terras de uma forma muito interessante, as pessoas possuiriam terras na medida em que eles conseguissem chegar onde eles chegassem e demarcassem, então foi uma corrida mesmo, mas enfim, isto e outros momentos foi este movimento do leste para o oeste, um avanço, e você deve ter visto isso em filmes, às vezes, as caravanas avançando, e dessa experiência surgiu um ditado que diz: os covardes nunca partiram, e os fracos nunca chegaram. Pela graça de Deus e na ministração do Espírito Santo, não haja aqui nesta noite nenhum covarde espiritual e nenhum fraco espiritual, mas que todos nós cheguemos lá e o Senhor faça assim, e um ano de vitória em cada vida aqui. E diz a palavra: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora, o que sobra, o que vem, me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia. Vamos juntos confessar esse verso em voz alta. Leia comigo. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora que está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Amém. Vamos orar.